Sabe aquela sensação de que a escola não prepara muito bem para a vida real? Pois é. Essa mesma pulga atrás da orelha incomodou um filósofo chamado John Dewey. E ele não só pensou sobre isso, ele propôs virar a sala de aula de cabeça para baixo. Então hoje, a gente vai mergulhar nas ideias desse cara e entender essa revolução. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Horas e horas numa cadeira decorando fórmulas, datas, nomes, e aí fica a pergunta no ar. Será que tudo isso de fato prepara a gente para os desafios lá fora? Para os problemas reais que, vamos combinar, não vem com gabarito? Bom, para o John Dewey, a resposta para essa pergunta era um não bem grande. Ele dizia que para a escola fazer sentido de verdade, ela precisava conectar três coisas que, à primeira vista, parecem bem separadas. Mas para ele, era tudo uma coisa só. Pragmatismo, uma educação mais ativa e democracia. Parece complexo? Calma, que a gente vai desvendar essa conexão agora mesmo. Ok, então para a gente entender o tipo de escola que o Dewey imaginou, a gente tem que dar um passo para trás e sacar a filosofia dele. A base de tudo, o ponto de partida, é o pragmatismo. Mas o que diabos é pragmatismo? Imagina o seguinte, não adianta nada saber de cor o manual de como montar uma cadeira se na hora do vamos ver a gente não consegue nem usar um martelo. É essa a ideia. Para o pragmatismo, o conhecimento só vale mesmo se ele serve para alguma coisa, se ele ajuda a resolver um problema de verdade. A ideia tem que virar ação. E é aqui que a coisa fica bem diferente do tradicional. É o fim daquele modelo de aluno como um receptáculo, sabe? Que só senta, copia e decora. A proposta do Du é outra. É um aluno que investiga, que questiona, que põe a mão na massa. O conhecimento deixa de ser algo que se recebe pronto e passa a ser algo que se constrói, testando, errando e aprendendo no processo. E olha só que interessante. Para ele, o processo de aprender é muito parecido com um método científico. Primeiro, surge uma dúvida, uma hipótese, uma curiosidade. Depois, experimentação. A gente vai lá e testa. Em seguida, a gente observa os resultados e, a parte crucial, a gente reflete sobre o que descobriu. A sala de aula, nessa visão, vira um verdadeiro laboratório. Ok, a filosofia por trás a gente já entendeu, mas e na prática? Como seria essa escola idealizada pelo Dewey? Bom, é hora de entrar na chamada escola progressiva. Essa tal de escola progressiva se sustenta em três pilares principais. A gente vai ver cada um deles com calma. Basicamente, eles respondem a três perguntas: o que se aprende, quem ensina e onde se aprende. Então vamos lá, pilar número 1, o currículo. A ideia aqui é acabar com aquelas matérias separadas, cada uma na sua caixinha. O aprendizado tem que partir de problemas reais. Pensa num projeto sobre o lixo da comunidade. Isso não é só ciências, né? Tem matemática para calcular os dados, tem língua portuguesa para criar uma campanha de conscientização, tem sociologia para entender os hábitos. Tá vendo? Tudo se conecta. Pilar número 2, o papel do professor. Lembra daquele professor que era o dono do saber, que só falava e a gente anotava? Esquece. Na escola de Dewey, o professor vira um guia, um mediador, alguém que não dá as respostas de bandeja, mas que provoca, que instiga, que ajuda a turma a encontrar o próprio caminho. É o famoso ensinar a pescar. E o terceiro pilar? O ambiente. Chega daquela imagem de carteiras enfileiradas, todo mundo olhando para frente. A escola progressiva é um espaço vivo, flexível, cheio de materiais para experimentar e criar. E o mais importante, ela não tem muros. Ela se conecta com a comunidade, com o bairro, porque afinal, é lá que a vida acontece. Certo, a gente viu os três pilares. Mas no fim do dia, qual era o grande objetivo do Dewey com essa revolução toda? E a resposta vai muito além de formar bons profissionais. O objetivo final era formar cidadãos. Para ele, democracia não era só votar de vez em quando. Era muito mais. Era um modo de vida, uma forma de convivência baseada no diálogo, na colaboração, na experiência compartilhada. E qual seria o melhor lugar para a gente começar a praticar isso? A escola, claro. E essa é a grande sacada. A escola não deve apenas falar sobre democracia. Ela deve viver a democracia. Tem que ser um lugar onde se aprende na prática a conviver, a debater, a ouvir o outro, a tomar decisões em grupo. E como é que se faz isso? Ué, com ações bem concretas, tipo assembleias de estudantes para decidir regras, projetos que impactam positivamente a comunidade, debates organizados para aprender a argumentar e a discordar com respeito, é a cidadania acontecendo no dia a dia da escola. Tudo bem, as ideias do Dewey são, sem dúvida, muito inspiradoras. Mas estamos falando de algo de mais de um século atrás. Será que isso ainda faz sentido hoje?
E talvez a pergunta mais difícil: dá para aplicar isso no mundo real com todos os desafios que a gente conhece? A resposta é, com certeza. O espírito do Dewey está por toda a parte. A gente vê isso quando alunos criam projetos de sustentabilidade para o bairro, quando mergulham em investigações científicas sobre o clima local e principalmente na cultura maker, com a galera usando a tecnologia para criar soluções reais para problemas reais. É o aprender fazendo com a cara do século XXI. Só que nem tudo são flores. Apesar desses exemplos fantásticos, implementar essa visão em larga escala é um desafio e tanto. Existem barreiras bem grandes pelo caminho. Pensa só. Os currículos muitas vezes são super rígidos, não dão flexibilidade para projetos mais longos. As avaliações padronizadas, como vestibulares e provas nacionais, focam muito em conteúdo e acabam deixando de lado habilidades como colaboração, criatividade. A desigualdade de recursos entre as escolas é outro problema enorme. E para completar, ainda tem uma resistência cultural, uma desconfiança com métodos que fogem do tradicional. É uma briga constante. No final das contas, o mais importante de entender sobre o trabalho de Dewey é que ele não deixou um manual de instruções com um passo a passo. O que ele deixou foi uma mentalidade, uma espécie de bússola. Ele aponta ao norte, uma educação mais significativa, mais conectada com a vida. O caminho, no entanto, cada um precisa construir. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para todo mundo pensar. E se? E se a gente realmente levasse a sério essa proposta? Imagina se cada escola se tornasse o nosso primeiro laboratório de cidadania. Um lugar onde a gente aprende, desde cedo e na prática, a construir um futuro melhor, juntos. Fica aí a reflexão.